nova, na glória se encerrará. As lágrimas de quem chora, Jesus as enxugará. O céu não é só promessa, existe a cidade de luz, feliz morada eterna dos crentes em Jesus. Muito bom dia, amanheceu, voltamos. É sempre bom voltar, é sempre bom ter para onde voltar. Viajamos, né, tivemos uma pequena viagem, fizemos uma pequena viagem e passamos esses dias abençoados com reuniões especiais, como todas são, mas tivemos agora no mês de maio, início de junho, tivemos uma reunião muito especial com a presença de vários outros irmãos, obreiros, e estivemos assim bastante ocupados. Mas pela graça de Deus estamos juntos, voltamos com o mesmo ânimo, com o mesmo desejo de cumprir o ministério para o qual nascemos, para o qual fomos chamados. Para nós, o maior privilégio da nossa vida é pregar este bendito Evangelho. Apesar de todos os percalços, apesar de tudo que nós enfrentamos no exercício desse ministério, o privilégio é maior. A responsabilidade é muito grande, mas é grande também o nosso privilégio de pregarmos este bendito Evangelho, termos a oportunidade de sermos um quadro de anúncios de Deus. Eu sou um quadro de anúncios. Você é. Cada pessoa é. O que é que você está anunciando? Que tipo de influência você está passando para as pessoas com quem você se associa, com quem você trabalha, com quem você convive? É uma pergunta para o pai de família: que quadro de anúncios o senhor é para a sua família? A mãe, o jovem e assim todos nós. Vamos reviver bons momentos que tivemos no nosso último final de semana com a igreja cantando Ao Entrar no Paraíso. No abrir e fechar de olhos neste sonho deixar, gente do norte, do sul, no céu azul vou encontrar. Viverei entre sorrisos ao entrar no paraíso. O Cordeiro que está vivo, vindo me cumprimentar.
agora já estou vendo com os teus olhos a fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Muito bom. Esses são os melhores momentos da nossa vida. É quando nós estamos na presença de Deus, em companheirismo, em comunhão, em culto de louvor e adoração ao Senhor. Isto faz parte da nossa vida. Sem isso nós não sabemos viver. Isso é o que dá sentido à nossa vida. A escritura que nós vamos ler para a nossa breve meditação, começando nesta manhã, a partir das 5 horas da manhã, está em Atos, no capítulo 8, e no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam seus dentes, os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O profeta do Senhor comenta sobre este quadro, né? Tão chocante, a morte de Estevão. Ele comenta na mensagem assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Note bem o tema desta mensagem: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nesta mensagem ele comenta: Estevão caminhou ali diante da corte do Sinédrio como uma ovelha entre uma corja de lobos que estavam perseguindo o seu sangue. E eles o acusaram, apontaram o dedo de acusação contra ele. O que ele fez? Ele disse: homens, irmãos, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes que ele fosse chamado. E continuou falando e contando toda a história de Abraão e como aquilo, através dele, faria os gentios.
ou traria os gentios. E quando ele chegou a um certo ponto, olhem para ele, cheios do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo, e eles mal podiam esperar para pôr as mãos nele. Ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, ou como vossos pais. Ele foi o quadro de anúncios de Deus. Mesmo diante daquela perseguição, como uma ovelha entre uma corja de lobos, Estevão não perdeu a ousadia, a confiança, e falou de uma maneira muito firme: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Agora, olha essa afirmação. Ele foi o quadro de anúncios de Deus. E quando o apedrejaram até a morte, quando lançaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, e quando ele estava morrendo, levantou a cabeça aos céus e pediu perdão por todos aqueles que o estavam apedrejando. A mesma coisa Jesus fez na cruz. Então Deus viu seu pequeno quadro de anúncios sendo derrubado. Estevão olhou para os céus e disse: eu vejo os céus abertos. E Jesus, que está em pé, à mão direita de Deus. É o que Estevão estava vendo. Ele não estava vendo as pessoas que o estavam apedrejando. Ele estava vendo os céus abertos e Jesus à direita de Deus. E ele adormeceu nos braços de Deus. Eu gosto muito de meditar assim. Eu não sou Estevão, mas o Deus de Estevão é o meu Deus. Eu não sou Estevão, mas no meu coração habita a mesma fé que habitou no coração de Estevão. Aquela fé, ou essa fé, de não negar a Jesus, não negar o Evangelho, diante de qualquer situação, de qualquer circunstância. Aqui, sendo já apedrejado, com certeza, Estevão estava cambaleando já, todo quebrado, pedradas, mas já cambaleando, caindo, levantando, caindo de joelhos, caindo, levantando, eis que vejo os céus abertos. É o que ele estava vendo. Ele não estava vendo outra coisa. E Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Estevão, o diácono Estevão, estava ali cheio do Espírito Santo. Por isso ele não negou a sua fé. Pois é, um quadro como esse faz a gente sentir até um pouco envergonhado de estar reclamando que está tão difícil. Ah, é tão difícil servir a Deus, é tão difícil ser fiel. E ele adormeceu nos braços de Deus. Me lembro de uma mensagem, há muitos anos que o pastor Euclides Paro pregou.
ele diz que esses mártires, esses irmãos e irmãs que morreram, milhares e milhares durante a Era Negra, durante a perseguição, milhares de santos da igreja primitiva morreram, derramaram sangue nas arenas, eram queimados, torturados, todo tipo de tortura, especialmente durante a era da Inquisição, da chamada Santa Inquisição. O pastor Euclides pregou dizendo: Deus tirava de órbita a mente humana e colocava neles a mente de Cristo. E eles não sentiam a morte assim. Como nós estamos vendo aqui este quadro. O que Estevão estava vendo? Ele não estava preocupado ali com o tamanho das pedras que estavam sendo jogadas, quem estava jogando as pedras. Mas ele estava vendo Jesus, vendo os céus abertos e Jesus que está em pé à mão direita de Deus. É o que vai acontecer comigo, é o que vai acontecer com cada cristão quando chegar este momento que vai chegar para cada um de nós. O momento de passarmos para o outro lado. Nenhum de nós sabe se vai ser através de uma enfermidade, um acidente de carro, seja o que for, não importa. Não importa. Para Deus não importa como o corpo desce para a sepultura. O que importa para Deus é como a alma sobe. Não estamos preocupados como vamos descer para a sepultura. Tudo bem ter um plano funerário e prevenir tudo antes, mas a preocupação não é essa, como que eu vou descer? Que tipo de urna vai ser usada? Que tipo de túmulo vai ser feito? E aonde vai ser? Isso não importa. Importa é como a alma vai subir. Porque esse momento espera por cada um de nós. E você, meu irmão, você jovem, homem e mulher, tem essa segurança? Se esse momento chegar para você hoje, o que você vai ver? Você vai ver o céu aberto, Jesus à direita de Deus. Você vai ver Jesus do outro lado do Jordão acenando para você, venha. E ele adormeceu nos braços de Deus. Olha aqui, irmãos. Ele foi um quadro de anúncios para o mundo faminto. Você diz quantos havia lá? Você diz que talvez houvesse 5.000 pessoas ali naquele alvoroço para o apedrejamento do diácono Estevão. Aquele ódio religioso ali. Olha aqui. Estevão ali foi colocado como um quadro de anúncios de Deus. Quantos foram salvos através daquele testemunho de Estevão? Somente um. Aquele mancebo, aquele jovem que ajudou no apedrejamento de Estevão. Colocaram suas roupas, a multidão colocou suas roupas aos pés de Saulo. Saulo guardou as roupas daquelas pessoas que o apedrejaram. Então, houve apenas um. Ele não aceitou isso de imediato, mas anos mais tarde, houve um que segurou os vestidos, Saulo, aquele jovem fariseu parado ali que consultou e deu testemunho da morte dele. Mas quando ele viu aquele anúncio do poder de Cristo, Saulo ali de lado, assistindo e vendo ali um quadro de anúncios do poder do Cristo ressurreto naquele pequeno companheiro, aquilo nunca mais saiu dele. E aquele mesmo homem Paulo, aquele que estava de pé ali naquela manhã, conduziu dezenas de milhares de almas a Cristo. Resultado do testemunho, do anúncio deste homem de Deus, Estevão. Um homem foi salvo ao ver o seu testemunho,
Mas este homem ganhou dezenas de milhares de almas para Cristo, porque o homem estava desejando dar a sua vida por um quadro de anúncios para Jesus Cristo, até na hora da morte sendo fiel. O que deveríamos fazer hoje? Não temos que ter grandes audiências, não temos que pregar para dezenas de milhares, nem mesmo temos que pregar, podemos ser o quadro de anúncios de Deus. Como você sabe, se a vida de alguém não começou com aquele rapaz no evangelho, com algum de vocês anciãs, ou com aqueles rapazes lá no campo, para ganhar dezenas de milhares de almas para Cristo, isso é porque alguém viu Cristo em você. É você representando a Cristo a alguém no singelo poder do evangelho. Como aquela senhora lavou roupas, muita economia para convidar um pregador para fazer um culto na sua pequena cidade. E ela convidou a todos. Convidou todas as pessoas. E quando aquele pregador chegou, apenas um menino foi naquela reunião. Apenas um menino. Não muito bem vestido, parecia mais um menino de rua, né? Assistiu àquela reunião. O pregador pregou, foi pago para isso, pregou, fez o apelo. Ali estava um punhado de bancos, aquela senhora e um menino. O pregador fez o apelo, aquele menino aceitou Jesus. E foi lá, aceitou Jesus, o pregador orou por ele e foi embora. Aquela irmã poderia ter pensado, perdi todo o meu tempo, né? Convidei, lavei roupa, economizei cada centavo, fiz a despesa do pregador, agora veio um menino só, sabe lá o que esse menino está fazendo? Perdi todo o meu trabalho. Não. Quem era aquele menino? Era Moody. E através de Moody, dezenas de milhares e milhares de almas foram salvas. Está vendo? É você um quadro de anúncios de Deus? Irmão, irmã, rapaz, moça, que tipo de anúncio você está fazendo? O que as pessoas que te conhecem estão vendo em você? Isso traz uma profunda reflexão, isso traz temor de Deus aos nossos corações. Amém. Senhor, a fé que pulsava nas veias de Estevão é a mesma fé que pulsa em nós. A mesma fé que estava no coração de Estevão está no nosso coração. O mesmo Deus a quem Estevão serviu é o Deus a quem nós servimos. E nós desejamos, cada irmão e irmã que acompanha esse culto doméstico hoje, deseja ser um quadro de anúncios de Deus, um quadro de anúncios desse bendito evangelho, desta bendita mensagem. Estevão deu sua vida por aquele homem, por aquele jovem chamado Saulo, que anos mais tarde se tornou Paulo, pregador do evangelho e ganhou milhares de almas para Cristo. Que maravilha, Senhor! Graças a Deus, eu posso dar graças a Deus por saber de quantas almas já foram salvas através deste ministério durante esses 50 anos pregando esta mensagem. Graças a Deus por ter sido um quadro de anúncios desta mensagem durante todos os anos. E através de almas que foram salvas, outras vão sendo salvas. E isso nunca para até a vinda de Jesus Cristo. Que esse desejo fique no coração de cada irmão, de cada irmã. Nós pedimos a bênção da saúde, da cura divina, dos livramentos para todos os teus filhos neste dia. Pois é no nome de Jesus Cristo, a quem Estevão orou, que nós também oramos e agradecemos. Amém, amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, até o próximo culto doméstico, se o Senhor nos permitir.
ao entrar no paraíso.